Quando começamos a acompanhar alguma série ou anime, o nosso interesse em dar sequência a ela depende do quão intrigante ela demonstra ser, o quão ela é capaz de prender a nossa atenção com seus primeiros capítulos e arcos, fazendo com que a gente emerja de vez para dentro desse universo ou com que a gente rejeite, sinta que o nosso tempo foi desperdiçado ao assistir. Mas se tem um anime que deve servir de exemplo de como apresentaram uma história, é Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, por trazer, logo de cara, a temática e trama que a obra propõe. E tudo isso começa contando a história do nosso protagonista Eren, um moleque que vive num distrito dentro de um reino cercado por muralhas. Muralhas essas que protegem a humanidade de criaturas gigantescas, com características parecidas com os humanos, os titãs, cujo objetivo é nada mais nada menos do que se alimentar, predar toda a humanidade. Mas, para além dessa questão da humanidade viver engaiolada para assegurar sua sobrevivência, para além da questão dessas criaturas serem mantidas do lado de fora, ele se perguntava, o que será que existe além disso, além dessas muralhas, onde a humanidade se esconde? Enquanto ele se perguntava, é mostrado como as pessoas haviam se habituado a viver daquele modo, em segurança, sob a proteção dos muros, já há cerca de um século. Mas essa sensação de estabilidade vem a mudar drasticamente logo no primeiro episódio. Um titã de altura superior à da muralha, que fica conhecido como Titã Colossal, simplesmente aparece e com um chute derruba o portão, permitindo que todos os outros, de estatura menor, adentrassem na cidade. E quando isso acontece, a gente presencia um massacre. O desespero e a impotência dos moradores da cidade diante desses gigantes, e o quão adormecidos todos viviam até ali, além do nosso protagonista ter a sua mãe devorada. Isso por si só já faz valer o primeiro episódio, né? A quantidade de acontecimentos marcantes que acontecem. Mas, após essa invasão que destrói a cidade e obriga os sobreviventes a um recuo para dentro do território, a humanidade havia sofrido milhares de baixas. Como dito na abertura do anime, a humanidade abandonou a Muralha Maria, perdeu 20% de sua população, um terço de seu território, e foi obrigada a se esconder atrás da Muralha Rose. Mas o nosso protagonista Eren é uma das pessoas que consegue escapar do distrito de Shiganshima, juntamente com seus amigos Armin e Mikasa. E traumatizado, ele jura se vingar dos titãs, decidindo se alistar como recruta na força militar. Então, ele, os seus amigos e outros recrutas passam por um árduo treinamento ao longo de 3 anos. E no dia da sua formatura, na cidade de Trosh, o Titã Colossal aparece mais uma vez. E mais uma vez derruba os portões, dando início a uma nova invasão. E aí você pensa, ótimo, agora é a hora do Eren, com as habilidades que aprendeu e todo o exército presente revidar, fazer a diferença. Mas é aí que a gente tem uma das maiores quebras de expectativa do anime. A gente vê não só o conjunto de soldados recém-formados sofrerem um dos piores reveses da obra, como também o próprio Eren ser devorado, ao tentar salvar um dos seus amigos, Armin, dessas criaturas. E nessa derrota implacável da equipe do Eren, onde só o Armin sobrevive, a Mikasa vem ao seu encontro e ambos se veem num cenário sem saída. Parecia certa mais uma vez a derrota da humanidade diante do avanço dessas criaturas, não só pelo fato de todos os soldados estarem levando a pior no campo de batalha, mas também porque o combustível do equipamento de locomoção deles tinha chegado ao limite. Só que no meio desse cenário desastroso aparece um elemento novo. Um titã com habilidade de combate aparece e começa a descer o sarrafo em todos os outros gigantes, ignorando totalmente os humanos. Com essa ajuda inesperada, os soldados conseguem finalmente abastecer os seus equipamentos para fugir, mas observam que aquele titã lutador tinha chegado ao limite, começando a se desfazer, e de dentro dele uma figura humana começava a aparecer, até eles perceberem que aquela pessoa que estava dentro do titã e inconsciente era o próprio Eren, que tinha sido devorado antes. Apesar de ninguém ter entendido nada o que tinha acontecido, é revelado que ele tinha a capacidade de se transformar numa dessas criaturas, algo que ele só conseguiu fazer quando foi engolido. E essa passa a ser uma das peças-chave da trama de Attack on Titan e dos mistérios que envolvem as muralhas e os titãs, a capacidade de alguns seres humanos se transformarem nesses gigantes, tendo Eren como um ponto de virada na luta contra essas criaturas, já que o alto comando do exército o leva a julgamento e decide que ele seria considerado um aliado da humanidade se usasse as suas habilidades como titã a serviço do Reino das Muralhas, ajudando a reconquistar o território perdido e a desvendar os mistérios que se escondiam por detrás das sucessivas invasões dos próprios titãs e do território desconhecido, situado além das muralhas, além do que era conhecido pela humanidade.
Então, para concluir o vídeo e dizer por que Attack on Titan é um exemplo de como introduzir uma história, bem, eu acho que em primeiro lugar, o autor e o estúdio que fez a adaptação foram bem felizes de, logo de início, justamente logo naquele período inicial de apresentação dos personagens e ambientação da trama, lançarem mão do trágico. Ver o impacto e reviravolta que acontece na vida das pessoas do distrito de Shiganshima no episódio inicial é algo que engaja, faz com que a gente queira ver os seus desdobramentos. Além de suscitar também algumas questões de como pode ser falsa a sensação de segurança e estabilidade. Em segundo, as quebras de expectativas e reviravoltas do enredo, seja o Titã Colossal reaparecendo durante a formatura dos recrutas, seja o Eren como protagonista que é, supostamente deixando a história de maneira prematura em sua primeira missão, seja ele ressurgindo de dentro de um Titã, sem explicação prévia do como, deixando esse mistério e outros em abertos, a serem respondidos ao longo do anime. Em terceiro lugar, o ritmo dos episódios iniciais, que se mostra bem dinâmico e que percorre uma trajetória de caos e derrota iminente, mostrando mais adiante, com o Eren se transformando em Titã, o que seria um dos cernes da obra de Attack on Titan, que alguns humanos se transformam em gigantes, e o desconhecimento da humanidade, que tenta descobrir os mistérios que envolvem essas criaturas e um território inexplorado até então. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo café.